Ao longo da nossa história, simplesmente saber se estava mais quente ou se estava mais frio já não era assim tão suficiente. Nós precisaríamos conhecer a temperatura com mais detalhes. Aí foi se aparecendo a necessidade de medir os valores das temperaturas, tá? E isso é uma prática bastante comum. Você vai produzir iogurte, você precisa de uma temperatura específica. Você vai colocar queijo para fermentar, uma temperatura específica. Você vai fazer uma determinada liga metálica, tem uma temperatura específica. E assim por diante. Então, só aquele fato de eu encostar a mão em alguém e falar você está mais quente ou você está mais frio, isso não trazia para a gente a realidade. Tá? Então foi preciso ao longo do tempo, né, a humanidade desenvolvendo maneiras técnicas de medir a temperatura. E várias escalas aconteceram. E é disso que nós vamos falar, beleza? Escalas termométricas, tá ok? Vou ligar minha telinha para vocês. Fica aí. Pois bem, nós vamos falar aqui sobre escalas termométricas. Ao longo da história, teve muitas escalas, tá? Sobreviveram três: a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit, beleza? Então é disso que nós vamos falar e como que elas se relacionam. Bom, primeiro vamos entender algumas coisas. O que é uma substância termométrica? Substância termométrica é uma substância que tem as suas propriedades físicas alteradas conforme altera a temperatura. E, lógico, de forma que eu possa medir essa alteração. A grosso modo, são as substâncias que nós utilizamos para fabricar, né, termômetros ali, o que vai modificar dentro do termômetro para marcar a temperatura. Modernamente, nós temos já termômetros que se utilizam de materiais que são sensíveis à radiação de calor, à radiação de infravermelho, né? E dessa forma já conseguimos medir a temperatura do corpo humano sem necessariamente precisar encostar o equipamento nele. Tudo bem? Olha lá. Mas basicamente, né, os termômetros seriam feitos todos iguais, tá? Então eu tenho uma fábrica que vou produzir termômetros. Todos eles são iguaizinhos. O que é diferente é a distribuição, né, da escala em cada um deles, tá? As divisões é que fica ali um pouco diferente, tudo bem? Então eu estou pegando um termômetro normal, comum, pode ser de mercúrio, de álcool, tá? Fiz lá os tubinhos, fiz lá os canículos, né? Fiz o bulbo onde eu vou colocar a substância termométrica lá dentro e vou colocar todos eles numa cuba com gelo e esperar que eles atinjam uma temperatura de equilíbrio, tá? E aí eu vou marcar nesses termômetros dois pontos importantes que nós chamamos de pontos fixos. É o ponto de gelo e o ponto de vapor. Esses pontos foram sugeridos por Celsius, tá? Então, no termômetro Celsius, esse ponto de gelo é 0 graus Celsius. Já no termômetro Fahrenheit, esse ponto de gelo vai corresponder ao 32 Fahrenheit. E no termômetro Kelvin, a 273. Tudo bem? Beleza. Atingido o equilíbrio térmico, marcado isso, a gente vai agora colocar eles para esquentar. Tá? A gente bota ali, né, fogo, esquenta, vai começar a ferver, soltar a fumacinha, e no termômetro Celsius, 100 graus, no termômetro Fahrenheit vai estar em 212 e no Kelvin 373, beleza? Tiramos ele ali de dentro da cuba e esperamos eles atingirem a temperatura ambiente, tá? Beleza? E aqui é que começa a nossa brincadeira. Vou marcar as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tudo bem? Observa que a altura de 0 até Celsius, deixa eu pegar aqui apontadorzinho laser, ó, de 0 até aqui, 32 até aqui, 273 até aqui, é a mesma altura nos três termômetros. O que é diferente?
as divisões da escala. As divisões da escala. Mas trata-se da mesma altura, do mesmo comprimento. Então nós vamos relacionar desta forma. Acompanha comigo assim, olha. Pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Então olha lá. Pedacinho, ΔC menos 0. Pedação, 100 menos 0. Na Fahrenheit, ΔF menos 32. É o pedacinho. Pedação, 212 menos 32. Na Kelvin, ΔK menos 273 é o pedacinho. 373 menos 273 é o pedação. Tudo bem? Vamos dar uma limpada nessa expressão, simplificar o 100, o 180 e o 100, e a gente tem ela aqui resumidamente. ΔC sobre 5, deixa eu pegar aqui uma canetinha agora, tá? Opa! Não, aqui canetinha, pronto. ΔC sobre 5 igual a ΔF menos 32 sobre 9 mais ΔK, perdão, delta não, né? Teta. ΔC sobre 5, ΔF menos 32 sobre 9, ΔK menos 273 sobre 5. Essa daqui é a relação. Mas mais importante do que isso é você entender como que nós montamos a relação. Tá? Fazendo ali o pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Isso te permite associar qualquer escala maluca que alguém inventar, como a escala Celsius ou a Fahrenheit. Tudo bem? Vamos em frente. Olha lá. Esta relação, a gente nunca vai usar as três juntas, né? É sempre 2 a 2, tá? Por exemplo, eu vou transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius. Eu vou transformar Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Fahrenheit, tá? Ou ainda Celsius em Fahrenheit. Nós sempre vamos fazer isso separadamente. Tudo bem? Posso escrever de uma outra forma também, tá? Observem aqui, eu peguei Celsius e Fahrenheit, tá? E transformei isso numa equação termométrica, né? A temperatura Fahrenheit igual a 1,8 Celsius mais 32. Ou seja, este 9 aqui que estava dividindo foi para lá multiplicando. Aí 9 dividido por 5, 1,8. O menos 32 que estava subtraindo aqui o ΔF, passou ali somando. Isolamos o ΔF e temos aí a transformação da escala Celsius em Fahrenheit numa equação termométrica. Tudo bem? Beleza? O mesmo com a escala Kelvin, tá? Se você tem Celsius e quer saber o valor em Kelvin, você soma 273. Se você tem o valor Kelvin e quer saber em Celsius, você subtrai 273. Tranquilinho? Bom. Existe aqui uma outra situação bastante importante. Variações em amplitude térmica. Isso causa uma certa confusão, às vezes, na cabeça do aluno, tá? Você vai escutar lá um jornal e ele vai dizer que a amplitude térmica daquele dia foi de 20 graus Celsius, por exemplo. Ele não está dizendo que a temperatura é de 20 graus Celsius, ele diz que a amplitude, né? A diferença entre a máxima e a mínima foi de 20 Celsius. Podemos imaginar que a máxima foi 30, a mínima foi 10, a variação foi de 20 graus Celsius, né? E daí, normalmente, o aluno vai pegar aquele valor 20, vai aplicar naquela relação que nós vimos, né, no slide anterior e vai acabar se confundindo, tá? Veja bem, como é que funciona? Funciona assim. Né, a mesma variação que vai acontecer, né, a mesma altura que vai subir no termômetro Celsius, vai também subir no Fahrenheit e vai subir no Kelvin. E, de novo, o que é diferente? Né, é a marcação, a divisão das escalas. Tudo bem? Então, continua valendo. Pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Agora, esta variação é o meu pedacinho e o meu pedação, tá? Esta variação é o meu pedacinho e o pedação. Esta variação é o meu pedacinho e
ou pedação. E está aqui a forma com que se relacionam, né, as variações de temperatura ou as amplitudes térmicas. Tá? Θ delta C por 5, delta θ F por 9. Tá? Delta θK por 5. Ah, professor, mas é muito complicado ali. Você poderia ter escrito assim, ou escrever simplesmente assim, olha, delta C, né, delta F, delta K, tá? Facilita um pouco, né, o teu trabalho, sem problema nenhum. Tranquilinho? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tá, ok? Bom, a aplicação a gente começa por esse problema aqui. Vários turistas frequentemente têm tido a oportunidade de viajar para países em que utilizam a escala Fahrenheit. Isso antes da pandemia, lógico. Considerando-se que quando um termômetro graduado na escala Fahrenheit assinala 32 Fahrenheit, essa temperatura corresponde ao ponto de gelo. E quando assinala 212 Fahrenheit, trata-se do ponto de vapor. Isto te permite relacionar as duas escalas, como nós tínhamos visto naquele primeiro slide lá, né? Para você fazer pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Em um desses países, o turista observou que um termômetro assinalava a temperatura de, deixa eu pegar uma canetinha, 74,3 Fahrenheit. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura na escala Celsius correspondente. Tudo bem? Então, como eu estava dizendo, se você não lembra da expressãozinha, você pode vir e montar a relação, né? Ele te deu as indicações que você precisa aí para você montar a relação. 0 corresponde a 32, 100 corresponde a 212. Ele te deu, né, as condições de você fazer isso. E daí é o pedacinho, pedação. Agora, se você já lembra da relação, é só você substituir o valor, né, conhecido, que no caso é o Fahrenheit, 74,3, fazer as continhas e encontrar o valor de C, 23,5. Tudo bem? Beleza? Vamos mais um aqui. Antônio, um estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com a escala de seu nome, Antônio. Para isso, ele fez as leituras de duas temperaturas com termômetros graduados em C e em A, e obteve o gráfico que está aí. Qual a relação termométrica entre a temperatura na escala Antônio e na escala Celsius? Beleza, você tem aí o gráfico e a partir dele você pode trabalhar para chegar nesta resolução aqui, tudo bem? Como é que nós vamos chegar nesta resolução aqui? Bom, nós vamos chegar fazendo assim. Olha, você tem aqui o gráfico bonitinho, tá? Esse ponto corresponde a 0 no A, 40 no C. Esse ponto corresponde a 100 no A, 90 na escala Celsius. Tudo bem? Tranquilinho? Você pode colocar um do ladinho do outro, como nós tínhamos ensinado, sem problema nenhum, e fazer a relação pedacinho, pedação, eu encontro a relação, tá? Aqui é a escala A, aqui é a escala Celsius, tudo bem? Quando aqui marcar 100, aqui vai marcar 90. Quando aqui marcar 0, aqui vai marcar 40. Quando aqui marcar uma temperatura A, aqui vai marcar uma temperatura C. E você faz a brincadeira, pedacinho, pedação, eu encontro a relação. Tipo assim, pedacinho A menos 0, que é A, pedação 100 menos 0, que é o próprio 100. Isso é igual a pedacinho C menos 40, pedação 90 menos 40, que é 50. Tudo bem? Este 100 e este 50 você simplifica, aqui sobra 1 e ali sobra 2. Aquele 2 dividindo, né, operação inversa, vai estar multiplicando e a gente vai ter aqui, sem medo de ser feliz, A igual a 2 vezes C menos 80. Tudo bem? Tranquilinho? E este último aqui vai trabalhar com a variação, tá? Este último aqui vai trabalhar com a variação. Observa que ele também te dá a partir daqui, olha. A escala Celsius é mais utilizada e nela os valores 0 para ponto de gelo, 100 para pontos de ebulição de água.
Já na escala Fahrenheit, ele adota o 32 e o 212 para os mesmos pontos gelo e vapor. Tá? Certo dia, um jornal europeu informou que na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou que entre a temperatura máxima e a mínima teria uma variação de 36 Fahrenheit. Então ele não disse qual é a temperatura mínima, ele não disse qual é a temperatura máxima para você utilizar as relações anteriores, tá? Ele só te disse qual é a variação. Então você vai trabalhar com aquilo que nós já ensinamos, né? Delta C sobre 5, delta F sobre 9, você substitui o valor conhecido e variação da temperatura na escala Celsius, 20 graus Celsius. Tudo bem? Tranquilinho? Se você não lembra da expressão, você pode montar a escala, tá? E trabalhar pedacinho, pedação, e você encontra a relação. Beleza? Tá aí, moçada. Tranquilinho? Muito bem. Bom, moçada, vimos as escalas termométricas que sobreviveram ao tempo, né? Que foi a Kelvin, a Celsius e a Fahrenheit. Normalmente a Kelvin para estudos mais científicos, tá? A Fahrenheit, os países de língua inglesa, e a Celsius, normalmente o resto do mundo, tudo bem? E sempre importante, né? O legal mesmo do Celsius foi os dois pontos fixos que ele criou, que são fáceis de se obter, que é o ponto de gelo, né? A temperatura que a água está se transformando em gelo, ou gelo se transformando em água, a temperatura de equilíbrio, água e gelo, a 1 atmosfera, né? E a temperatura de ebulição da água a 1 atmosfera de pressão. Esses são os pontos fixos que ficou mais fácil de ser obtido. Beleza? Tá aí, grande abraço e não esquece, amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau.